Deus maravilhoso, mais uma vez, eu tenho o privilégio de chegar em tua presença, Senhor. E eu quero, Senhor, assim, ter fé no meu coração, de que os meus irmãos e irmãs que vão ouvir essa gravação também tenham tido o privilégio de ter falado com o Senhor no dia de hoje, de ter conversado com o Senhor no dia de hoje, de ter se conectado à videira. Nós não damos frutos se não estivermos conectados à videira. Ó Senhor, nos ajuda. Ajuda-nos a acolher a tua palavra em nosso coração para que possamos dar frutos conforme a tua palavra diz, conforme a tua palavra nos ensina. Deus, eu quero abençoar os meus irmãos e irmãs em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Senhor, e quando esse vídeo, essa gravação, chegar aos meus irmãos, possa encontrar, Senhor, assim, um acolhimento em seus corações. E que eles possam, Senhor, também, Senhor, assim, sentir muito a tua presença, sentir muita paz, muita alegria em seus corações. E eu te peço, meu Deus, eu tenho irmãos aqui que me seguem, que estão, Senhor Deus, com enfermidade. Deus, em nome de Jesus, eu peço, cura eles. Deus, cura eles, como o Senhor me curou. Cura os meus irmãos. Cura as feridas da alma, Senhor. Cura, Senhor Deus, as doenças físicas. Pai, em nome de Jesus, cura todos eles. Ó Deus, em nome de Jesus, cura este povo, cura essas pessoas que me seguem, aquelas que ainda vão se inscrever e seguir, se elas tiverem algum tipo de enfermidade, se estiverem precisando se libertar de alguma coisa, que o Senhor os liberte, que o Senhor possa ser bondoso com todas essas pessoas. É a minha oração, no nome do teu Filho Jesus, o único que pode fazer esses milagres que eu falei agora. Assim como o Senhor me restaurou, me tirou, Senhor Deus, de um poço de tristeza, de um poço, Senhor Deus, assim, onde a minha vida foi totalmente desconstruída, principalmente a minha identidade. Mas hoje, Senhor, como o nome do canal também, uma mulher reconstruída, é assim, Senhor, que eu vivo hoje, para a tua glória, para o teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vinda, minha irmã, a mais um momento de reflexão, a mais um momento de oração. Gostaria de dizer que você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Por que que eu digo isso? Porque eu estou sempre orando pela sua vida. Sempre estou pedindo para que vocês se inscrevam no canal. Logo aqui embaixo, tem uma palavrinha escrita assim, inscrever-se. E tem um sino bem pequenininho. Se não me engano, é um sinozinho preto. Então, você clica na palavra inscrever-se, clica no sininho, pronto, você já está inscrito no canal. Só a partir de agora que você está orando por minha vida? Não. Eu sempre oro a Deus, eu peço a Deus que eu sou uma bênção na sua vida. E eu peço a Ele que, eu peço para Ele abençoar as pessoas que estão inscritas e aquelas que ainda vão se inscrever. Eu estou sempre fazendo essa oração. Então, se você passou por esse vídeo agora, não foi por um acaso. Eu quero te dar, assim, certeza de que Deus está me apresentando para você. Porque eu devo abençoar a sua vida. Simplesmente isso. Então, se você se inscrever no canal, você vai estar sempre recebendo as notificações quando eu puser um vídeo aqui, uma oração com a palavra de reflexão. Hoje nós vamos falar uma palavra de reflexão que está lá no Novo Testamento, está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Nós vamos ler daqui a pouquinho. E eu peço para que você não passe esse vídeo sem esquecer de dar o joinha, é uma mãozinha que fica logo aqui abaixo. Ela fica assim, ó. Então é para você dar o joinha ali naquele dedinho, naquela mãozinha. E também eu peço que você possa compartilhar essa oração, essa reflexão com a quantidade de pessoas que você quiser. Você pode compartilhar com família, com amigos, com alguém que está precisando ouvir uma palavra, ouvir um testemunho, ouvir uma palavra de ânimo, de encorajamento, de alegria, de fé. Então, você pode mandar para esse amigo, para essa amiga, e uma oração também. Você pode também compartilhar no seu status do WhatsApp. Tem algumas pessoas que fazem também, eu agradeço muito. Eu não tenho como te recompensar, mas Deus pode te recompensar. Bem, eu falei que nós vamos ler hoje. Nós hoje vamos ler um versículo. Ele é muito conhecido. Ele é muito conhecido. Quando esse versículo é falado na igreja, e aquelas pessoas que têm assim uma vivência na igreja, ela vai falar até de cor. Tem algumas versões um pouco diferentes, mas ele é assim muito conhecido. Fica lá em João, no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu João 3,16. É esse versículo mesmo. Esse versículo que eu sinto desejo de ler nesse dia e deixar como reflexão para você. Diz assim: porque Deus amou o mundo, porque Deus, a versão que eu estou lendo para você é na NVI. Então diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A versão que a gente mais conhece é aquele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim, se eu estou falando com alguma pessoa aqui que ainda não teve a experiência maravilhosa de entregar o seu coração para Jesus, essa aqui é uma conversa que Jesus está tendo com Nicodemos. Nicodemos é aquele é, é, Nicodemos, né, é uma das pessoas que passou a seguir Jesus depois. Ele não seguiu Jesus de forma assim aberta, de forma que todos os outros seguiram,
né, porque ele ocupava um cargo importante ali, junto com aquelas pessoas. Então, Nicodemos, ele ficou curioso a respeito de Jesus e disse que um dia à noite ele procurou Jesus para saber. Ele já vinha sabendo, já vinha ouvindo falar, e ele queria ter certeza se Jesus era o Messias prometido, que Deus tinha prometido mesmo, que lá em Isaías falava, todos aqueles, os profetas falaram no Velho Testamento que Jesus ia vir, então ele gostaria de saber se era ele mesmo Jesus. E ali eles têm um diálogo, né, durante um tempo, Jesus tem um diálogo com ele, né, com Nicodemos, e fala para ele que ele teria que nascer de novo, e ele não entende esse novo nascimento. E aí Jesus chega essa frase e fala para ele. Então, o que eu gostaria de perguntar para você nessa noite é se você já se sentiu assim, uma pessoa que não é amada. Ou alguém já disse para você, assim, que não te ama, que não gosta de você, que, assim, te fala várias coisas assim, várias frases, coisas assim, que desrespeitosa, e você não se sente, por algum motivo, por uma razão, uma pessoa que não é amada. Eu quero dizer para você nessa noite que você está ouvindo uma palavra de alguém que diz que te ama muito. Deus ama muito você. Ele ama tanto, 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 que ele deu o filho dele. Ele deu aquilo de mais precioso que ele tinha, que ele tem. Ele deu aquilo de mais valioso que ele tem para morrer em seu lugar. Para que você, diz aqui, ó, não pereça, mas tenha vida eterna. Para que você não morra eternamente e vá para o lugar, né, de sofrimento, que a Bíblia fala que existe, mas que você vá para o céu, morar, encontrar com Jesus e viver com ele eternamente feliz. Essa é a razão pela qual Jesus morreu por nós. É simples assim. Deus ama você a ponto de ter dado o melhor que ele tinha. Então, assim, quem aqui tem filho, né, o homem que tem filho, a mulher que tem filho, você teria coragem de pegar seu filho e sacrificar seu filho em prol de alguma causa ou de alguma pessoa? Eu não tenho, eu não teria. Eu não tenho e não jamais teria. Eu não tenho. Mas Deus fez isso por nós. Ele tinha um único filho. E ele pegou esse único filho que ele tinha, que era a única forma que tinha de resgatar o homem do mundo do pecado, de tirar o homem do mundo do pecado, de oferecer a salvação. É por isso que nós, os cristãos, dizemos e afirmamos que Jesus é o Salvador. Não tem outra forma do homem ver a Deus, ser salvo, se não for por esse caminho. Não fui eu que quis assim, não fui eu que escolhi assim. Deus escolheu assim. E olha, quem fez o sacrifício foi ele. Foi Jesus, foi ele. Foi a forma com que teve que pagar, com que Deus aceitou esse sacrifício. Antes, o sacrifício era feito de outras formas, era de forma imperfeita. Depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou e hoje está sentado à destra do Pai, a salvação é através dele. Não tem outro nome. Não existiu, não existe, nunca vai existir. Um outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, que não seja pelo nome de Jesus. Porque foi ele que morreu. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, eu quero dizer para você, nessa hora, se você é uma pessoa que não se sente querida, que não se sente amada, sabe, uma pessoa que foi rejeitada, talvez está aí meio triste, meio para baixo, eu estou dando para você uma notícia maravilhosa. Ninguém mais, ninguém menos que Deus. Deus, isso aí, o dono de todas as coisas, o criador de todas as coisas. Ele ama você, a ponto de ter dado o filho dele para morrer em seu lugar. E por meio dele, que é Jesus Cristo, você tem a salvação. Só tem essa forma, só tem esse meio. Não existe outro. Não existe. Não adianta chegar aqui e ficar, olha, se você fizer esse sacrifício, se você fizer aquilo, se você pagar assim, fizer assim, vai ser salvo. Não, vou estar mentindo. Não tem, não existe. Não tem obra nenhuma que o homem possa fazer nessa terra que compra a salvação. Porque esse preço já foi pago na cruz. Jesus pagou esse preço. É esse preço. E o que você tem que fazer? Você tem que pagar alguma coisa para você receber isso? Não, não tem que pagar nada. Simplesmente abrir seu coração, reconhecer, assim como eu reconheço, reconheci que sou pecadora, e convidar para ele entrar na sua vida, convidar para ele morar na sua vida. E você, a partir desse momento, você seguir os caminhos dele. Pronto, seu nome a partir daí. Você fez isso de verdade, de todo o coração, de todo o seu sentimento, de todo o seu coração, de toda a verdade. Você foi sincero. Pronto, a partir daí, seu nome está escrito no livro da vida. É assim que diz a palavra. Amém? Vamos orar? Se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, você precisa tomar essa decisão o mais rápido possível. Não deixe para outro dia. Tome essa decisão agora, antes que eu termine esse vídeo aqui. Você precisa tomar essa decisão. É a maior, a melhor e mais importante decisão de toda a sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor tenha abençoado os meus irmãos e as minhas irmãs. Quero te pedir que se tem alguém que ouviu esse vídeo e ela ainda não entregou o coração para o Senhor, que ela não perca mais tempo, que ela não espere essa gravação desse vídeo terminar sem tomar essa decisão, que é a decisão mais importante da vida dela. Nenhum homem pode ficar nessa vida e muito menos partir dessa vida sem ter entregue o coração para Jesus. Abençoa todos eles, Senhor. Eu peço nessa noite, profetizo, que eles sejam salvos, eles tenham os nomes deles escritos no livro da vida, no livro da salvação. Só Jesus pode escrever esse nome lá.
Muito obrigada por tudo. Mais uma vez eu te agradeço, te louvo, te bendigo, te exalto. Que eu possa curar os meus irmãos, restaurar, transformar a vida deles. Em nome de Jesus, amém. Amém? Muito obrigada por você ter ficado até esse momento, por você ter assistido todo esse vídeo. Não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Até o próximo vídeo.